a engenharia de gente nasce de uma inquietude, onde eu me dei conta de que se para tudo que a gente faz tem um processo, tem um produto ou serviço, uma entrega, e tem pessoas, como é que eu cuido do fator humano dentro dos processos? E numa aula de sistemas de produção, num pós-graduação, com uma pessoa incrível chamada Altair Klippel, que eu cito porque esse foi um anjo que apareceu na minha vida e que me deu a abertura de pensar coisas fora da caixa. Eu indagava o Altair Klippel se tudo tem 3 P's, a saber, produtos, processos e pessoas, e de que sim, eu sei que existe uma engenharia de produto, e sim, eu sei que existe uma engenharia de processos. Onde estava a engenharia de gente? E esse senhor, no alto da sua sabedoria, cruza os braços e me indaga, mas isso eu nunca pensei. Tu não queres nos ensinar? Ao que então ele me convida para o quadro branco e eu começo a fazer as minhas anotações e demonstrar para a minha aula, minha classe, o que era essa engenharia de gente que eu percebia. Take 7. Se pessoas estão para se relacionarem, por que a gente tenta controlar tanto as pessoas dentro do processo? E se processos estão para serem, entre aspas, controlados, com indicadores, por que a gente não se ocupa de controlar o processo e não as pessoas? E isso foi algo que mexeu muito comigo, porque eu me dei conta que pessoas estão para se relacionarem e os processos, eventualmente, para serem controlados. Naquele então, essa era a linha de pensamento que eu tinha, e hoje eu me dei conta do seguinte, que eu absolutamente não controlo nada. E que os processos são ajustáveis ao longo do caminho. E que as pessoas, sim, foram feitas para se relacionarem umas com as outras. E que quando eu tenho um espaço naturalmente construído de confiança, eu dou o meu melhor. E o processo flui. E isso contempla o meu propósito, e isso se reverbera no produto ou no serviço que eu entrego. Então a engenharia de gente é quase que uma provocação da reflexão de onde é que está o conteúdo que eu trago para agregar no processo que eu vivo, com o propósito que eu carrego no coração. Tem algumas coisas que de fato eu gosto de fazer e eu não sabia como transformá-las em produto. E com a síntese da engenharia de gente eu me dei conta que esses 3 P's conversam entre si. E eu também me dei conta de que os produtos que eu gosto, as coisas que eu gosto de fazer poderiam ser formatadas enquanto produto. E isso poderia ser a minha oferta no sentido de como intervir num processo de transformação de forma consultiva numa organização, um grupo, com uma pessoa, 2, 3, muitas, mantendo o que para mim sempre foi o grande propósito, apoiar as pessoas a encontrarem as suas melhores qualidades para seguirem o seu caminho, seja qual caminho for. E nessas buscas e nessa síntese eu me dei conta de 3 qualidades que eu carrego, e quando eu estou com elas, eu estou no meu melhor. Que é a coragem, o comprometimento e a vulnerabilidade. Eu me dei conta de que quando eu estou no meu melhor, eu estou com essas qualidades dentro de mim e simplesmente eu atuo. E isso me dá ânima, e isso me dá vida, e isso me dá pulso. Então, o trabalho da engenharia de gente, muitas vezes, é resgatar junto às pessoas e os grupos e as organizações onde estamos com essas qualidades. E o que tem sido para mim um grande barato e desafio é justamente checar com as pessoas quanto elas estão no seu coração, no sentido da coragem. Coragem é agir a partir do coração. Quão vulneráveis elas estão, não no sentido de débeis, mas vulneráveis no sentido de fortaleza. Porque a vulnerabilidade, na minha experiência, é uma qualidade dos fortes. Porque aquele que diz, eu não sei, está se vulnerabilizando. Mas ele, ao mesmo tempo, conquista uma fortaleza de poder dizer, eu preciso de ajuda. E aquele que se compromete consigo mesmo, consegue muito mais, porque ele honra aquilo dentro de si e faz acontecer porque ele se entrega. E a entrega, por fim, se torna para mim a grande chave. É quando eu mergulho para dentro desse processo, eu vivo ele de corpo e alma e realmente ele se torna realidade pela coerência da minha prática com o meu discurso ou das minhas ideias. E isso é algo que a gente procura, com esse modelo, com essa lente de observação, despertar nas pessoas, porque esse poder habita dentro de mim.
E quando eu estou no meu melhor, eu realmente consigo entregar melhor.